Olá, aluno, seja muito bem-vindo. Eu sou a professora Débora Kirnev, responsável pela disciplina de Cálculo Diferencial e Integral 3. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos a respeito das integrais triplas, mas antes eu vou me apresentar, falar da minha formação. Eu sou licenciada em Matemática, mestra e doutora em Ensino de Ciências e Educação Matemática. Eu tenho formações em outras áreas, como psicopedagogia, letras e também sou bacharel em arquitetura e urbanismo. Nós já estudamos na aula 1 e 2 alguns tópicos referentes à disciplina. Na aula 1 nós vimos a respeito do plano tangente, como determinar a partir dos vetores. E na aula 2 nós fizemos uma revisão a respeito do cálculo diferencial integral na parte de integração. Então, eu passei uma tabela de integrais que vai ser base, então se você perdeu a aula 2, ainda é tempo de você retomar esse conteúdo. Como eu disse na aula passada, a aula 2 e 3 é base de todos os tópicos que serão trabalhados no primeiro bimestre. Então, é muito importante essas duas aulas. Deste modo, então, nós vamos continuar hoje. Nós vimos na aula anterior sobre o processo de integração até integrais duplas. Hoje eu vou começar com as integrais duplas, novamente resolvendo o exercício que eu deixei, trabalhar com integrais triplas e nós vamos ver uma aplicação a respeito do centro de massa. Eu agradeço aqui o cumprimento do José Geraldo. Muito bem, José. Os outros colegas que estiverem aí, o chat é o nosso canal de comunicação. No decorrer da aula, eu vou vendo e conversando com vocês, respondendo na medida do possível. Então, vamos começar a aula. Eu vou compartilhar os slides. Então, essa é a abertura da disciplina. Nós estamos estudando sobre integrais múltiplas. Quando nós falamos de integrais múltiplas, nós vamos trabalhar aí com integrais duplas e triplas. Nesse caso, nas coordenadas cartesianas. Posteriormente, nós vamos aprender a mudar de coordenadas também.
Então, nós já vimos, né, no encontro passado, uma revisão sobre integrais, o teorema fundamental do cálculo, que garante que quando você tem uma função derivável contínua e derivável, então você faz o processo de integração, se você derivar novamente, volta na mesma função. Integrais duplas, então nós vimos que é possível calcular a região de a área de uma região, né, por meio da integral dupla, e quando você também trabalha aí com uma função, você calcula o volume por meio da integral dupla. E as integrais triplas, que é o nosso objeto de estudo hoje. E no decorrer de todo esse processo, nós sempre temos que estar aí atentos para os tipos de representações gráficas. Então, nosso objetivo é continuar os estudos a respeito das integrais duplas, das integrais triplas e ver uma aplicação. O centro de massa é uma aplicação desses dois tópicos da disciplina. O exercício que nós deixamos no encontro passado para determinar o volume desse sólido que foi indicado no gráfico por meio do processo de integração e utilizar, então, as integrais como método de cálculo. Então, se você não estava na aula passada, vamos começar agora com o cálculo, e se você estava, então vamos ver se você conseguiu chegar à resposta correta. Bem, então como que eu interpreto? Se eu vou trabalhar com um volume, eu tenho que ter aí, ou calculo a integral dupla e tem uma função, ou eu calculo a integral tripla e as funções estão definidas nos limites de integração. Então, são duas formas diferentes que eu tenho de calcular o volume usando o processo de integração. Esse exemplo, nós vamos usar a função e a integral dupla para definir os limites. Ok? Então, dessa forma que nós vamos trabalhar. E na sequência, nós vamos ver uma outra situação na qual nós vamos trabalhar com a integral tripla. Bom, sempre que eu tiver uma função, ó, essa é uma função de duas variáveis, né? Nós estamos definindo aqui o z igual a 4 menos x ao quadrado. Essa função reproduz esse gráfico. E foram definidos os limites. Então, nós vamos ter aí, um dos limites é no y igual a 0 e z igual a 0. Então, é o plano que está passando pela origem. Então, nós temos aqui esses planos, que são os limites posterior do nosso sólido. E o outro limite que nós vamos definir é o y igual a 6. Então, vai ser esse outro plano lateral que estaria cortando aqui no y igual a 6. Então, nós vamos pegar essa curva que é definida por z igual a 4 menos x ao quadrado e usar esses limites para que nós possamos representar aí os limites da integral. Nós temos também, devido à curva, ela vai tocar no eixo aqui nessa outra posição. Então, no plano, então aqui é a orientação x e y. Os meus limites vão ser 2 e 6 na orientação x e y. Então, essa seria a região da superfície da base desse sólido. Nós vamos usar isso, então, como referência, e nós vamos, então, tomar da origem até o 2 para o dx. Então, ó, na hora de calcular o volume, eu preciso definir os limites. E nós vamos tomar da origem até o 6 para definir o dy. E vamos usar a função dada, 4 menos x ao quadrado. A ordem aqui é dy dx. Se você lembrar o que nós conversamos na aula passada, eu poderia ter escolhido dx dy, o modo de fazer o cálculo seria diferente, mas o resultado final teria que ser o mesmo. Resolvendo, então, essa integral em dy, o que vai acontecer? Desculpa, mas faltou um parênteses aqui, perdão. Isso daqui tudo é uma constante, 4 menos x ao quadrado é uma constante, e essa constante, acabei de perceber que foi distribuída. Vou fazer no quadro que vai ficar mais fácil, tá? Essa constante, nós vamos integrar ela em relação a y. Para ficar mais fácil a anotação, deixa eu fazer aqui no quadro que vai ficar claro o que eu quero mostrar. Então, a função... Ó, eu tenho lá a integral de 0 a 2. Depois eu tenho a integral de 0 a 6. De 4 menos x ao quadrado
Aí eu vou ter lá dy dx. Então, eu considero isso aqui como uma constante, ok? Ali no slide já passou uma passagem a mais. Então, eu vou considerar isso como um número só quando eu for integrar em relação a y. Então, eu estou integrando, eu repito o limite aqui do x. Essa parte aqui, eu vou repetir. Então, vai ficar 4 menos x ao quadrado. Aí, quando eu integro em relação a y, se isso é constante, vai aparecer o y aqui, dx. Agora, eu posso distribuir esse y. Então, isso daqui vai ficar integral de 4y menos x ao quadrado y dx. E nós vamos integrar novamente. Aliás, nós temos que marcar o intervalo aqui, que é de 0 a 6. Depois que eu faço a substituição dos limites, vira uma função só em relação a x, ok? Então, nós vamos voltar lá no slide. Essa é a passagem extra que nós temos. Bom, vamos continuar. Na medida do possível, nós vamos fazendo as anotações para detalhar os cálculos. Então, agora que nós já temos ali na distributiva, então aqui já está distribuído, nós vamos substituir. Lembra que eu falei na aula passada que nós temos lá que fazer f de b, que é o limite final, menos f de a, que é o limite inicial. Então, quando eu substituo aqui o y por 0, que é a segunda parte, 4 vezes 0 dá 0, x ao quadrado vezes 0 dá 0. Na prática, eu tenho que substituir o y por 6. Então, quando eu fizer aqui, ó, 4 vezes o 6, vai resultar no 24. E aqui vai ficar menos 6x ao quadrado. Então, aqui eu tenho uma passagem, ó, na qual a gente já substituiu os limites em relação ao y. Agora que nós já temos essa substituição dos limites, nós integramos em relação a x. Então, o 24 integrado em relação a x vai ficar 24x. E o menos 6x ao quadrado, quando nós fazemos essa integral, eu vou somar mais 1 no expoente. Então, ficaria menos 6x ao cubo dividido por 3. 6 dividido por 3 dá 2, então fica menos 2x ao cubo. Então, aqui é o resultado já desse processo, dessa parte. Mesma coisa que nós fizemos lá, f de b menos f de a. Quando eu substituo aqui por 0, que vai ser o f de a, que é o limite inferior, o 24 vezes 0 dá 0, menos 2 vezes o 0 ao cubo vai dar 0. Então, na prática, eu tenho que substituir por 2. Então, eu faço lá 24 vezes 2, 48. Aí, aqui, eu tenho menos 2, que multiplica 2 ao cubo. 2 ao cubo dá 8, vezes 2 vai dar o 16. Então, vai ficar 48 menos 16. Então, eu teria 32 unidades de volume. Então, essa região, que está limitada por esses planos e essa curva, teria, ao todo, 32 unidades de volume. Agora, nós vamos ver um processo para integrais triplas. Então, na integral dupla, você tem lá, quando você vai calcular o volume, uma região que está definida por uma função e os limites. Na integral tripla, você pode ter as duas situações. Ou você pode ter uma região, ou você pode ter as funções indicadas dentro do limite da integral. São as duas situações. Bom, eu quero dar boa noite, então, para o pessoal que participou aqui. Além do José Geraldo, que já tinha participado, tem o Marcelo, o Wagner, a Jéssica, o Ivonildo, o Adonais. E o Adonais fez uma pergunta aqui. Eu poderia fazer dx dy ao invés de dy dx? Sim, isso foi o tópico que nós vimos na aula passada, que se eu trocar os limites ali, né, na ordem correta, então eu posso fazer a troca também da variável. E as duas, fazendo corretamente essa troca, você vai obter o mesmo resultado final. Muda ali um pouco no procedimento de cálculo, mas o resultado final é o mesmo. Deixa eu ver se temos mais perguntas. As questões aí, aqui, parabéns, quem chegou
no resultado correto, né? O Marcelo, parabéns por participar aqui e chegar na resolução. As questões pedagógicas ou relacionadas ao AVA, pessoal, eu dou uma orientação no final da aula, tá bom? Então, tem perguntas aqui em relação a isso, no final da aula eu dou uma orientação geral em relação. Vamos, então, para o próximo bloco. O próximo bloco é integrais triplas, e quando terminar esse bloco, eu volto para o chat. Nas integrais triplas, então, nós vamos definir aí três intervalos de integração. E a ideia é que nós possamos, então, com esses intervalos de integração, conseguir calcular o volume. Então, ó, a integração por meio das integrais triplas ocorre de forma análoga às de funções de uma variável, que é a integral definida, e às de duas variáveis, que são integrais duplas. O processo é o mesmo. Qual que é a interpretação dela em relação às outras? Agora nós vamos ter uma região. Essa região, ela está aqui definida pelas três variáveis, x, y, z, pertence ao R3, e nós vamos ter, então, agora, um intervalo para o x, para o eixo x aqui, um intervalo para o eixo y, e nós vamos ter um intervalo para o eixo z, está aqui definido pelo MN. Quando nós fazemos a integral dessa região, sempre vai dar o volume. Então, na integral tripla, eu sempre vou obter o volume. Quando eu faço a integral dupla, dependendo do modo que eu tire os limites, eu vou integrar e ter a área de uma superfície, que é quando eu não tenho uma função. E quando eu tiver uma função como aplicada na integral dupla, aí eu vou ter o volume de uma região. Então, área de superfície é integral dupla. Volume dá para calcular com integral dupla? Dá. Integral tripla é sempre volume, porque é pela forma na qual nós estamos definindo a região. Então, aqui nós estamos trabalhando com as coordenadas cartesianas. Existem vários tipos de coordenadas. Nas coordenadas cartesianas, é como nós subdividíssemos a região em vários cubos e a integração fosse o limite desse intervalo. Então, seria o ΔX, ΔY, ΔZ, ok? Então, como que é o processo? Se ela for contínua em uma caixa retangular, então nós vamos ter os intervalos AB para X, BC para Y, MN para Z. Então, nós vamos ter ali a região definida, na qual nós temos lá a f de x, y, z, e eu posso fazer aqui, igual nas integrais duplas, em diferentes ordens. Eu só tenho que me atentar aos intervalos, ó. O AB foi definido para o x, então está aqui com dx. O CD foi definido com o y, então ele está aqui com dy. O MN foi definido para o Z, então está aqui com DZ. Se eu inverter as ordens, eu vou ter que inverter os intervalos de acordo com a associação que eu fizer aqui. Então, existem várias combinações possíveis. Todas elas têm que chegar ao mesmo resultado final. Então, vamos ver um exemplo. Então, eu tenho aqui a integral de 0, aliás, de 1 a 2, no que está relacionado com o DZ, de 0 a 2 que está relacionado com o dy, de 0 a 1 que está relacionado com o dx, para a função 2xyz. Lembre que toda vez que você fizer a integral tripla, você está calculando um volume. Então, como que eu posso interpretar? Aqui poderiam ser entendidas como integrais sucessivas. Então, eu posso fazer separando as integrais ou fazendo a aplicação direta nos intervalos. Então, ó, eu posso fazer dessa forma, já integrando direto em relação a x, ou eu poderia separar essas integrais, ó. O dx para o dy e o dz, ele é considerado constante, a mesma forma o y e a mesma forma o z. Então, eu poderia, nesse caso, por causa dos produtos, observe que aqui temos produtos, separar aqui a integral de 1 e 2 de 2x dx vezes a integral de 0 e 2 de y dy vezes a integral de 0 a 1 de z dz. Por causa disso que eu posso fazer, devido ao produto ali, se eu mudasse a ordem, também não alteraria o resultado final. Então, ó,
Nós vamos fazer de fora para dentro. Normalmente é assim que nós resolvemos, tá? Então, resolvendo de fora para dentro. Eu vou lá, começo sempre pelo o dz. Então, eu posso integrar em relação a z. Integrando em relação a z, isso vai ficar o z elevado ao quadrado sobre 2. Lembra que aqui é um termo só. No intervalo de 0 a 1. Eu posso substituir, lembra lá, f de b, intervalo final, menos o intervalo inicial. É isso que a gente usa sempre quando vai substituir ali no intervalo de integração. Então, quem que é o meu b e quem que é meu a? O meu b é 1 e o meu a é 0. Se eu substituo aqui por 0, então não altero o resultado, é conveniente substituir por 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado sobre 2, que é 1 meio. Isso vai dar um valor numérico. Esse valor numérico é o que vai multiplicar as outras integrais. Inclusive, ele pode vir à frente da integração. Então, eu posso colocar ele aqui à frente agora da próxima integral, 1 meio multiplicando no intervalo de 0 a 2 y dx. E eu vou integrar em relação a y. Integrando em relação a y, vai ficar a mesma situação anterior, y ao quadrado sobre 2 no intervalo de 2 e 0. E não era igual a que a gente tinha do z? Então, vai dar 1 meio. Eu vou substituir, né, o f de b menos o f de a. Quando eu substituir, o a vai ser 0. O a aqui é o 0. Então, vai ficar 0 ao quadrado sobre 2. O que vai ser interessante? Só o 2. Então, vai ter o 2 ao quadrado sobre 2, que foi a parte que é conveniente aqui substituir. Substituir o 0, fazer menos o 0 ao quadrado sobre 2 não vai alterar o resultado. Aqui nós podemos resolver agora. E quando eu resolvo isso daqui, né, vai ficar, ó, vamos lá, a gente vai ter 1 meio que multiplica 2 ao quadrado sobre 2. Aqui vai dar o próprio 4 em cima, 4 sobre 4, que é 1. Então, na prática, isso tudo dá 1, e eu tenho que fazer a integral de 2x dx no intervalo de 1 e 2. Integrando aqui, o 2 é constante, ele vai ficar multiplicando x, eu vou elevar ao quadrado sobre 2. Agora aqui é diferente, ó, o intervalo é 2 e 1, então eu tenho que fazer o fb de b menos o f de a. Então, vamos lá, f de 2, então eu vou ter lá 2 que multiplica 2 ao quadrado sobre 2. Eu simplifico estes, vai sobrar 2 ao quadrado. Menos, que é da expressão lá da integração, a f de a, que é 1. Quanto que é f de 1? Então, eu vou ter 2 que multiplica 1 ao quadrado sobre 2. Simplifica, vai ficar 1 ao quadrado. Então, na prática, vai ficar 4 menos 1 igual a 3. Essa é uma das formas de resolver as integrais. Tem como fazer sem abrir a integral em partes, igual nós fizemos anteriormente, e fazendo as integrais já usando parênteses. Tem as duas formas de resolver. Agora eu vou dar um momento para você interpretar a resolução seguinte, é uma integral. Enquanto isso, eu vou analisar as questões do chat e fazer as respostas. Eu vou deixar aqui um momento para analisar. Se tiver acesso ao GeoGebra, pode postar aí a função, os planos, que vai auxiliar aí na resolução, conforme eu já orientei nas aulas passadas. Enquanto isso, eu vou analisar as questões do chat, tá, pessoal?
Pessoal, vamos voltar aqui, tem umas perguntas no chat. Para quem já está vendo essa questão, vou retomar ali as dúvidas. O João perguntou ali do -1. Deixa eu ver se eu acho o -1 aqui, João. Onde apareceu. Aqui, deixa eu localizar o slide, acho que localizei. Aqui, João, o menos está para o resultado. Então, se fosse assim, ó, -1 ao quadrado, isso dá um positivo. Quando o menos está fora, ele vai ser para o termo que foi ao quadrado, então continua um negativo. Se essa era a dúvida em relação ao sinal, para ele ficar positivo, só se tiver entre parênteses e elevado ao quadrado. Deixa eu ver a outra dúvida. O 2 de cima está elevado ao quadrado. Deixa eu confirmar aqui. 2 ao quadrado dividido por 2. Deixa eu ver. É que tinha um outro 2 multiplicado. Ó, deixa eu... Ó, esse daqui, ó, tinha 2 multiplicado, 2 ao quadrado dividido por 2. Então, aqui, ó, ficaria 2, que é 2 que está na constante aqui, que está multiplicando a função, vezes 2 ao quadrado dividido por 2 de novo. Então, só simplificou os outros 2 e mantive o 2 ao quadrado. Então, acredito que essa seja a dúvida em relação a essa parte. A outra dúvida era por que aqui no Z eu não posso multiplicar por 0? Pelo que está postado aqui, já foi tirada essa dúvida, ok? As integrais trigonométricas eu acho que seria logaritmo. A gente vai trabalhar mais com as polinomiais e vamos trabalhar na unidade 2 com alguns outros tipos de funções, mas o foco delas vai ser trabalhar com a mudança de coordenada. As logaritmas e exponenciais e os outros tipos de funções, o foco de fazer estudo de função é no cálculo 1. O foco dessa disciplina é você trabalhar as mudanças de coordenadas. Então, nosso objetivo é aprender integral tripla para aplicar a mudança de coordenada. A gente não vai ficar trabalhando com os diferentes tipos de função, tá? Eu vou agora para a situação problema, tá, Letícia? Daí a gente resolve juntas. Tudo bem, pessoal? Acho que agora a gente encerra essas questões relacionadas à questão da resolução de problema e vamos para esse próximo exemplo. Bom, ó, eu tinha dado esse tetraedro, ele está limitado pelos planos x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0, na função 2x mais 2y mais 2z igual a 2. Graficamente, se você conseguiu digitar lá no GeoGebra, quando você vai digitar no GeoGebra, você tem que isolar o z, tá? Eu já tinha comentado isso na aula passada. Aí, quando você isola o z, então, ó, eu vou ficar com 2z igual a 2 menos 2x menos 2y. Como está todos os elementos multiplicado por 2, eu posso simplificar a expressão, vai ficar z igual a 1 menos x menos y. Então, para quem estava na aula que eu dei a explicação sobre o GeoGebra, digita essa parte, você vai ver o tetraedro, e aí a gente tem que usar os limites, que é x igual a 0, então nós vamos utilizar aqui o plano horizontal, y igual a 0, nós vamos usar o plano vertical, e z igual a 0, nós vamos usar esse outro plano. Então, é como se esse tetraedro estivesse apoiado nos 3 eixos. Quando eu faço o corte, eu olho aqui o plano, eu olho de cima, então nós temos aqui essa expressão que nós temos. E para a gente olhar nessa parte, olhando de cima, nós vamos ter aqui os eixos x e y. A gente tem que determinar a equação da reta. Então, lembrando lá, eu não vou conseguir fazer a revisão de geometria analítica aqui com vocês. Eu fiz algumas revisões, mas essa eu não vou conseguir, mas eu vou explicar brevemente. Por 2 pontos passa uma reta, então você considera aqui os pontos que estão nos eixos, e aí você usa esses 2 pontos e determina essa reta aqui, ó.
quem tiver lá com a plotagem do gráfico já vai visualizar. Essa reta vai ser igual a y igual a 1 menos x, tá? Essa representação vai ser um dos limites, aqui vai ser, essa parte do 3D é o limite em z, essa parte do 2D é o limite em y, e depois o limite em x a gente usa o eixo como referência. E no nosso plano vertical, eu vou usar até o ponto y igual a 0 como base, porque a reta não passa do primeiro octante, essa parte aqui é o octante. Então, eu tenho que usar só a parte da reta que está no primeiro quadrante. 3D chama octante, 2D chama quadrante. Esses são os limites que nós temos na função. Agora, nós vamos para a função. Então, a nossa região, ela ficou limitada entre 0 e 1. Então, quando a gente plota o gráfico, ele corta aqui no x igual a 1. Esse ponto aqui é o x igual a 1, tá? Isso a gente precisa sempre observar pelo gráfico. O y também corta aqui no 1, então vai ficar de 0 até 1. Essa seria os limitantes. E o z, eu tenho que considerar da origem até o plano. Lembre-se que no Z a gente sempre vai observar a curva ou, no caso, o plano que a gente estiver fazendo a integração. Então, vai considerar lá a origem como base e nós vamos integrar até a superfície. Então, a superfície seria esse plano. Então, vai ser 1 menos x menos z. Na hora de tirar os intervalos de integração, então, no z, a gente sempre vai pôr a função 3D. Então, vai ser 0, 1, menos x, menos y, porque nós estamos vendo a superfície, a região tridimensional. Quando eu vou analisar o y, eu sempre vou ver a projeção. Então, a projeção é aquilo que está no plano, no x, y. Então, aqui é a projeção, ó. E a projeção, eu tenho uma reta e está cortando aqui nos pontos no x igual a 1, no y igual a 1. Então, o meu limite vai ser da origem até a reta. Então, vai ser de 0 até 1 menos x. E o x, eu vou ver no próprio eixo, na própria região que eu determinei. Então, vai ser de 0 até 1. Então, aqui vai ser de 0 até 1. É assim que nós vamos fazer a integração. E nós vamos considerar aqui o y como referência para a função que foi determinado o tetraedro. Então, nós vamos ter aqui, na hora de fazer a integração, eu considero y dz, dy, dx. Agora, nós vamos integrar primeiro em relação a z. Então, quando eu integro em relação a z, esse y, ele é constante. Então, eu considero aqui, na hora de integrar, z. E no intervalo de integração, eu vou usar os limites da região, que é 1 menos x menos y. Então, vai ficar lá o 0, a origem até a função. Eu tenho que fazer sempre aquela regra, f de b menos f de a. A f de a aqui, o que vai acontecer? Vai ser 0 vezes o y. Então, na prática, eu tenho que fazer f de b. Que, na hora de substituir, vai ficar y. Quem que é o z? Que é o nosso b. É o 1 menos x menos y. Fazendo a distributiva, y vezes 1 vai dar y. Y vezes menos x vai ficar menos xy. Y vezes menos y vai ficar menos y ao quadrado. Agora que nós já fizemos em z, eu tenho que fazer a integral em y, usando o resultado da substituição dos intervalos que nós obtemos por z. Aqui é só a cópia da parte anterior, tá? Então, estou repetindo. Quando eu vou integrar em y, então aqui, ó, o y vai ser elevado ao quadrado, então y ao quadrado sobre 2,
menos esse outro y vai ser elevado ao quadrado sobre 2 e vai continuar multiplicando o x, que é essa parte. E o terceiro vai ser y ao cubo, porque tem que somar mais 1 no expoente, e vai ficar sobre 3. Como nós integramos em relação a y, nosso intervalo agora é de 0, 1 menos x. Então, aqui é o nosso intervalo. Novamente, f de b menos f de a para continuar fazendo aí o resultado. Ó, o A é 0 de novo. Eu analiso aqui dentro, eu sempre tenho que analisar, eu não posso só achar que sempre vai dar 0. Quando eu substituir o y aqui, vai ser 0 ao quadrado, menos 0 ao quadrado vezes x sobre 2 vai dar 0, menos 0 ao cubo, que vai dar 0. Então, aqui tudo vai dar 0. Então, f de A eu já não preciso calcular. Na f de B, então, eu preciso. Então, o que eu tenho que fazer na f de B? Eu vou substituir, o y vai ser... Deixa eu só apagar aqui, eu fiz um traço. Eu tenho que escrever 1 menos x. Ó, vai ser 1 menos x ao quadrado sobre 2, menos 1 menos x ao quadrado vezes x sobre 2, menos 1 menos x ao cubo sobre 3. E temos que resolver isso aqui e simplificar. Para resolver isso e simplificar, aí a gente vai ter que lembrar lá dos produtos notáveis, tá? Então, a gente vai ter que fazer isso aqui no quadro para lembrar de como que faz, tá? Vamos fazer um rascunho. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para ver o quadro. Vamos anotar aqui e simplificar aqui para entender o processo. Nós estamos fazendo lá a substituição da f de b para continuar a terceira integração, só para se localizar. Então, vai ficar 1 menos x ao quadrado dividido por 2, menos 1 menos x elevado ao quadrado vezes x sobre 2, menos 1 menos x ao cubo sobre 3. Então, nós temos que substituir esses limites, ok? Eu tenho que lembrar lá, no quadrado, como que era o quadrado? Vamos fazer aqui do ladinho. 1 menos x vezes 1 menos x, não era assim? Ou eu posso fazer o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, né? Porque é negativo. Vezes 1 vezes x, mais o quadrado do segundo. Então, isso aqui dá 1 menos 2x mais x ao quadrado, ok? Então, essa seria o resultado aqui dessa parte. Então, vai dar lá 1 menos 2x mais x ao quadrado sobre 2. Essa parte é o mesmo resultado desse, só que eu tenho que multiplicar por x. Então, vamos fazer aqui um parênteses. 1 menos 2x mais x quadrado vezes x, certo? Deixa eu só aumentar, desculpa, pessoal. Agora que eu voltei para a lousa que eu vi. Desculpa. Ó, recapitulando, eu só anotei aqui, tá? Eu fiz aqui, ó, quadrado, menos 1 menos x elevado ao quadrado sobre 2. Então, eu fiz primeiro aqui o rascunho, ó. Ou você distribui ou você aplica lá a regra do trinômio do quadrado perfeito, que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E aqui vamos ter 1 menos 2x mais x ao quadrado. Nessa parte, eu só anotei aqui, né? Essa parte, eu estou usando esse resultado, só que eu tenho que multiplicar por x.
Então, ó, aqui eu tenho que distribuir. Então, vai ficar x menos 2x ao quadrado mais x ao cubo. Ó. Eu distribuí, o x multiplica 1, o x multiplica o menos 2x e o x multiplica x ao cubo. Então, nessa parte aqui vai ficar menos, aí vai ficar x menos 2x ao quadrado mais x ao cubo, tudo sobre 2. Nessa outra parte, eu tenho que pegar esse resultado e multiplicar novamente por 1 menos x. Então, eu vou ter lá, vamos fazer aqui a terceira parte. 1 menos 2x mais x ao quadrado vezes 1 menos x, que vai ser o cubo. Aí, eu tenho que fazer a distributiva. 1 menos 2x mais x ao quadrado, que é multiplicar por 1. Deixa eu fazer aqui uma extensão. Aí, aqui multiplicando pelo x, vai dar mais x mais 2x ao quadrado menos x ao cubo. Então, esse seria o resultado da distributiva. Então, aqui, ó, vai ficar 1, 2x com x, vai ficar menos x, ó, menos 2x com x positivo. Esse daqui, ó, vai ficar mais 3x, que é o x ao quadrado, e menos x ao cubo. Então, aqui nessa parte, deixa eu ver se eu agrupei tudo. Então, vai ficar 1 menos x mais 3x ao quadrado menos x ao cubo, tudo sobre 3. Agora, nós temos que fazer o mínimo múltiplo comum. Eu vou deixar como atividade essa parte, tá? O MMC aqui vai ser 6. Então, sendo 6, você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, você divide por 2 e multiplica de cada um. Aí você vai agrupar os termos semelhantes e isso vai dar o resultado que nós vamos ter lá na simplificação. Então, eu vou deixar isso como atividade, você pode anotar ou tirar um print de tela, que aqui já dá para entender bastante como que foi feito. Ok? Então, eu vou voltar lá no slide para finalizar só o raciocínio da integração. Quando você fizer o MMC, simplificar, agrupando todos os termos semelhantes, qual que vai ser o resultado? Vai ser 1/6 que multiplica 1 menos 3x mais 3x ao quadrado menos 3x ao cubo dx. Então, aquele rascunho que eu pedi para vocês fazerem ali no quadro, o resultado dele é isso. Aí nós vamos fazer o f de b e f de a agora, novamente, só que agora é para 1 e 0. Veja que tem x em todos os termos aqui dentro do parênteses, do colchetes. Então, quando eu substituir por 0, vai dar 0. Então, compensa só substituir por 1. Então, eu vou ter 1/6, essa parte, né, que multiplica 1 menos 3 vezes 1 ao quadrado sobre 2, mais 3 vezes 1 ao cubo sobre 3, menos 1 à quarta sobre 4. Simplificando, fazendo essas multiplicações, isso vai dar 1/4. Então, quando eu multiplico aqui, vai ser 1 vezes 1. Depois, na parte de baixo, 6 vezes 4, vai dar 1/24 unidades de volume. Então, esse é o processo de integral tripla para fazer o cálculo que nós fizemos anteriormente. Eu vou dar só essa orientação, isso daqui é o que nós vamos começar na aula, vamos falar de forma mais breve, por isso que eu preciso que vocês estudem durante essa semana. E eu já vou lá tirar as dúvidas, tá? Em relação à resolução. Essa semana, nós vamos deixar como tarefa a unidade 1, essa daqui já é a seção 3. Na aula que vem, nós vamos trabalhar com a seção 3 e 4 simultaneamente. Então, já vamos começar com essa de centro de massa e também já com a outra. São aplicações em relação às integrais duplas e triplas. Então, eu quero que você estude essa seção, né, sobre o centro de massa. Ele corresponde aí ao centro de equilíbrio.
na qual a gente pode aí interpretar que todo o corpo ele pode ter aí um ponto na qual ele se mantém estável. Então, ó, o centro de massa pode ser definido como o ponto de equilíbrio, um local no qual todas as partículas do objeto estão igualmente distribuídas, tá? Então, eu vou deixar essa sessão como tarefa, tá? E agora nós vamos trabalhar aí com as dúvidas e encerrar o nosso encontro da aula de hoje. Só vou dar um momento para as perguntas. Então, vamos lá responder as questões que vocês deixaram aqui no nosso chat. Júlio, deixa eu ver. Isso daí está no quadro? Deixa eu ver aqui. O x, menos x com 1. Menos x com 1 vai ficar menos 1. Mais 2x, isso. Obrigada, viu, Júlio? Ó, vamos abrir aqui o slide que a professora anotou rapidamente, ela acabou não vendo um sinal. Obrigada, tá? Aqui, Júlio, parabéns. Aqui é menos 1 também, ó. Como eu não finalizei até o final, então é menos x com 1, vai ficar negativo, tá? Então, daí aqui vai ficar negativo, daí vai ficar menos, daí aqui vai ficar menos 3x, ok? E daí aqui vai ficar menos 3x também, tá? Então, tira o print correto de tela. Ok, obrigada aí pela contribuição. Ok? O Adonais, vamos ver a sua pergunta enquanto o pessoal anota. Com relação à determinação dos limites, realmente a questão dos limites é treinar. É só lembrar que na terceira parte é sempre a função, a segunda parte é sempre a projeção do plano, e a primeira parte, que é o dx, vai ser sempre o intervalo que a gente está considerando, ok? Agora sim, as perguntas. Sim, tem outra pergunta com relação à integral. Esse 1/6 é quando eu interrompi a resolução porque nosso tempo de aula já estava encerrando, eu deixei como atividade. E esse 1/6, ele é quando você simplificar o resultado, você tem que fazer o MMC. Então, é a adição de fração com polinômio. E aí você vai ter que fazer o MMC entre 2 e 3 é 6. E quando você fizer o MMC e simplificar, vai ficar em evidência esse 1/6. Ok? Tudo bem com relação à integral? Acho que essa era a última pergunta em relação a isso. O y igual a 1 menos x, eu falei para vocês colocar a função lá no GeoGebra. Toda vez que você for tirar os limites, você tem que desenhar o gráfico. A hora que você desenhar o gráfico, vai gerar uma reta. Essa reta ela é definida por 1 menos x, tá? Então, sempre que você for fazer, a gente vai ter que interpretar esse intervalo de integração. Eu vou dar esse tempo dessa semana para vocês assimilar essa resolução. Tenta terminar. No começo da próxima aula, a gente já começa isso e vai falar do centro de massa. Tira mais dúvidas em relação a isso. Eu vou falar agora das questões pedagógicas. Me perguntaram sobre a presença. Em relação à presença, nós não controlamos a presença aqui nas aulas, tá? Eu não tenho esse controle, eu só tenho aqui os participantes, né? Eu vejo o nome de vocês. Mas essa aula fica gravada e não tem um controle de presença, então ela é disponibilizada posteriormente. Você pode acessar no seu AVA, assistir depois que o pessoal da TI subir essas aulas, tá? E assistir novamente no sábado, se for interessante para você participar hoje e sábado, você pode assistir novamente. No sábado, a nossa aula é às 10 horas. Aqui tem o Luciano. Quando as aulas são dadas, elas vão para o AVA, só que tem um prazo para a TI disponibilizar. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta pedagógica.
Bom, eu acredito que as questões pedagógicas seriam essas, tá? Então, fica aí combinado. Eu preciso que vocês estudem, então, a unidade, estude mais sobre essas integrais triplas, que é a unidade 1, seção 2. E para a próxima aula, vocês já vejam a unidade 1, seção 3 e seção 4. Nós vamos avançar na medida do possível. E na seção 3 e 4 da unidade 1, são aplicações das integrais duplas e triplas, tá? Então, eu vou falar sobre o centro de massa, que é aquela introdução que eu dei na aula de hoje. E para render a nossa aula, para você acompanhar, é bom que você faça a leitura antes do nosso encontro, para depois você conseguir entender os principais conceitos, combinado? Então, hoje nós encerramos o nosso encontro. Eu agradeço, então, a participação de todos. Ó, nós tivemos várias presenças, tem a Jéssica, tem o Pedro, tem o Adonais, o Davison, o Fábio, o Gilvan, o Alisson, Robney, Marcelo, Luciano, teve várias pessoas aqui que participaram, tá, no decorrer da nossa aula. Se eu deixei alguém, tem o Júlio também, que eu não tenho certeza se eu tinha falado, Fábio, Luan, Aguinaldo e o João, Lincoln, que eu acho que eu não tinha falado, Suiley. Então, tem várias pessoas participando, estou muito feliz aqui pela contribuição de vocês, muito bem. A nossa tutora Ana, que está nos mediando, então, com toda essa equipe, nossa aula vai ser bem sucedida, tá? Então, continue participando, termine o exercício que eu comecei com vocês, também estudem as unidades, que na próxima aula a gente continua, combinado? No encontro de hoje, então, só para recapitular, nós vamos aplicar todos esses conceitos no centro de massa. Nós vamos trabalhar aí com as integrais duplas e com as integrais triplas, são os conceitos que nós estamos trabalhando. Esse é o livro da disciplina, e com isso, acabei não compartilhando a tela, né? Perdão. Esse é o livro da disciplina. Você pode acessar no seu AVA, fazer o download e utilizar como referência das aulas. Muito obrigada, pessoal, e até o próximo encontro.